Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja brincando, seja estudando, seja ajudando a mamãe e o papai nos afazeres, seja aí na sua rua, na sua casa, na sua escola, não importa aonde você está e com quem você está. O que importa é se Jesus e o Espírito Santo estão aí do seu ladinho, te ajudando, te protegendo, fazendo com que você pensa, faça e fala aquilo que é certo. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus dentro dessa série maravilhosa, os 10 mandamentos? E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês mais 2 mandamentos, o 4º e o 5º mandamento. E para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que nós deveríamos fazer aos domingos? Ou melhor seria perguntar o que nós deveríamos fazer em todos os outros dias da semana. E Deus tem uma resposta para nós no nosso encontro de hoje. Então vamos examinar o nosso 4º mandamento. Vamos ver o que diz o 4º mandamento. Vamos ver o que Deus quer que nós façamos. Ó, tá aqui, ó. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 até o 11. O título está escrito bem assim, ó. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Isso mesmo. Deus quer que nós santifiquemos o dia do sábado para ele. Então, no versículo, a palavra sábado aqui quer dizer o quê? O 7º dia. Santifique esse dia para separar esse dia, fazendo nele coisas diferentes daquelas que nós costumamos fazer nos outros dias. Deus quer que você e eu guardemos um dos 7 dias da semana de maneira diferente. Então, vamos aprender por que nós devemos fazer isso, ó. Esse israelita aqui, ó, tá vendo? Ele tá descansando. E ele está descansando num dia de sábado. Porque Deus disse a Moisés que no 7º dia o povo deveria descansar, não fazer nenhum trabalho. E também deveria permitir que seus servos e seus animais descansassem. Depois de criar o mundo, até mesmo Deus descansou no 7º dia. É claro que Deus não precisava descansar, porque ele não se cansa, ele é todo poderoso. Ele descansou para nos dar um bom exemplo. Deus sabe que a cada 7 dias todos nós precisamos descansar do nosso trabalho ou da escola. Alguns povos na antiguidade, quando ainda não existia calendário, né, como conhecemos hoje, eles decidiram estabelecer uma semana de 10 dias, né, em vez de uma semana de 7 dias, para que as pessoas trabalhassem mais e tivessem menos tempo para descansar. Só que isso não funcionou, porque as pessoas ficaram muito cansadas e doentes. E Deus sabe que a melhor duração de uma semana é 7 dias. Um dia por semana, geralmente aos domingos, né, devemos descansar do nosso trabalho normal. Também devemos relaxar, brincar e desfrutar do convívio da nossa família. É claro que algumas pessoas têm que trabalhar aos domingos, como médico, enfermeiro, que fazem plantão em hospital, motorista de ônibus e outros profissionais cujo trabalho deles não pode parar. Mas, na época de Jesus, olha só, o sábado, né, era considerado o dia do Senhor. E o Senhor Jesus, ele fazia o que no sábado? Então, eu vou ler aqui para vocês o versículo na Bíblia, ó, Lucas, no capítulo 4 e no versículo 16, tá escrito bem assim, ó. No dia de sábado, entrou na sinagoga como era de costume. Então, qual era o costume de Jesus? Sim, isso mesmo.
ir à sinagoga. A sinagoga era a igreja dos judeus na época. Então, o Senhor Jesus tinha o hábito de ir à igreja aos sábados. Para ele, aquele dia era santo e especial. E Deus quer que nós também tenhamos um dia separado para que pensamos no Senhor Jesus de modo especial. A Bíblia nos ensina que adorar a Deus por sua grandeza, seu poder e sua majestade é muito bom. Fazer isso junto com outras pessoas que também amam a Deus. Na igreja a gente canta hinos de gratidão a Deus, oramos, ouvimos a palavra. Se você já tem Jesus como seu Salvador, Deus quer que você aprenda mais sobre ele. E você pode fazer isso indo à igreja, na qual a Bíblia é ensinada. Você pode planejar ir à igreja todos os domingos. Você agradaria a Deus por estar na casa dele, aprendendo sobre ele. Então, a gente sempre usa o domingo e os outros dias da semana também como Deus ordenou. Nós devemos falar, eu estou falando aqui para vocês sobre que nós devemos tirar um dia da semana para santificá-lo. Mas nós também devemos todos os outros dias também tirar um momentinho para falar com Deus, para ler um versículo da Bíblia, para orar. Não só fazer isso no domingo. No domingo é dia de nós descansar do nosso trabalho normal e ir à igreja, né? A gente sempre às vezes tira o domingo como um dia também, não só de descansar, mas também de ir à igreja. E o que mais, além de estar na sinagoga, Jesus nos ensina que nós devemos fazer no sábado. Jesus fez algo no sábado. Eu vou ler aqui para vocês na Bíblia uma passagem de algo que Jesus ele fez em que dia da semana? No sábado. Tá aqui, no livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Então tá aqui, noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga, foi à igreja no sábado, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, pois por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então, o que Jesus fez no sábado? Ele curou um homem, ele fez uma coisa boa para servir de exemplos para nós. Então, o que nós devemos fazer ao domingo, né? Nós já temos 3 respostas. Primeiro, descansar do nosso trabalho normal. Depois, ir à igreja, adorar a Deus. E depois, procurar uma oportunidade para fazer algo bom para alguma pessoa. Se você ama o Senhor Jesus, uma das coisas boas que você pode planejar fazer aos domingos é usar os domingos da maneira como o Senhor ordenou. Você poderia ajudar a sua mãe dentro de casa, né, para ela ficar menos sobrecarregada do serviço, ajudar o seu irmão ou sua irmã, fazer algo bom para um vizinho seu, não é? Isso no domingo você está o quê? Praticando uma coisa boa. Na época de Jesus, as pessoas adoravam a Deus no sábado. Isso era na época que Jesus andou aqui na terra. Todos, né, tinha o sábado, por isso, que o 4º mandamento está aqui, guarde o sábado para o santificar. Só que o sábado era o quê? O 7º dia da semana. Mas o nosso dia para descansar e ir à igreja é o domingo, o 1º dia da semana. Por que houve essa mudança? Da gente, ao invés de santificar, não fazer nada no sábado, a gente hoje
ter, ao invés do último dia da semana como um dia para descanso, ter o domingo, que é o primeiro dia da semana, como dia de descanso. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu, né? Foi numa sexta-feira, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Deus o Pai trouxe Jesus de volta à vida, na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, né? Esse foi o milagre mais maravilhoso que já aconteceu. Mais maravilhoso do que a travessia do Mar Vermelho, do que a cura do homem da mão atrofiada. Todos esses foram milagres maravilhosos. Mas o mais surpreendente de todos foi Jesus ter voltado a viver depois de ter morrido. Jesus ressuscitou. Então, algumas pessoas que amavam o Senhor Jesus decidiram que se reuniriam para adorar no dia em que ele havia ressuscitado dos mortos, ou seja, no domingo. E essas pessoas, depois que eles foram chamados de cristãos, e passaram a chamar o dia de domingo como o dia do Senhor. E era bem difícil para os cristãos conseguirem se reunir, né, no domingo. Por quê? Alguns deles não tinham folga o domingo. Por que eles não tinham folga? Porque eles eram escravos. Então, eles não conseguiam ter a sua folga no domingo. E aí, o que eles faziam? Eles se reuniam de manhã bem cedinho, no domingo, ou então eles se reuniam à noite, depois que eles já tinham cumprido o seu dia de trabalho. Eles faziam todo o esforço possível para estarem juntos na casa um dos outros aos domingos. Então, temos pensado no que nós devemos fazer aos domingos. Mas e quanto aos outros dias da semana? O que Jesus fez quando ele era menino aqui neste mundo, nos outros dias da semana? No Evangelho de Lucas, nós lemos que Jesus foi obediente à sua mãe e a José, que era o seu pai terreno. Então, muitas das vezes nós chamamos o José, né, do pai de Jesus, mas ele foi aquele que criou o Senhor Jesus quando ele esteve aqui na terra, porque o pai do Senhor Jesus é Deus, o nosso Pai do céu. José era carpinteiro e por muitos anos o Senhor Jesus deve ter ajudado o seu pai terreno lá na oficina de carpintaria dele. Então, lá no céu, antes de vir ao mundo, Jesus era cercado pelos anjos que ele mesmo havia criado e que eram seus servos. Os anjos obedeciam às ordens de Jesus. E aqui na terra, porém, Jesus obedeceu a um homem e uma mulher, pessoas que ele tinha criado. Na verdade, ele estava obedecendo completamente a um dos mandamentos de Deus, o quinto mandamento. Então, Jesus veio, desceu lá da sua glória, veio à terra porque ele tinha uma missão, que era morrer para a nossa salvação, perdão dos nossos pecados. Enquanto ele estava aqui na terra, ele obedeceu às leis, ele obedeceu a este mandamento, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então Jesus, ele estava o quê? Honrando e cumprindo o quinto mandamento, quando ele obedecia a Maria e a José. Honrar significa respeitar e obedecer. Então, no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20, fala: vós, filhos, sede obediente em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a Deus. Essa é a razão mais importante para você obedecer a sua mãe e ao seu pai. Quando você faz isso, você agrada a Deus. Até mesmo o Senhor Jesus, nem sempre foi fácil para ele obedecer aos seus pais. Em outra parte da Bíblia, nós lemos que Jesus foi tentado de todas as maneiras, exatamente como eu e você somos tentados, mas ele nunca pecou. O Senhor Jesus entende como é difícil ser obediente, pois ele mesmo também foi tentado. E Jesus
tem poder para nos ajudar a fazer aquilo que é certo em cada situação, crianças, pois ele nunca cedeu à tentação. Se você já nasceu de novo, o Senhor Jesus vive em você por meio do seu Espírito Santo. E ele pode ajudar você a usar cada dia corretamente. Ele pode ajudar você a obedecer aos seus pais alegremente, sem murmuração, quando, por exemplo, no domingo de manhã, o seu pai e a sua mãe falam bem assim para você: desliga a TV, vamos, se arruma, vamos à igreja. Você, mas eu não quero ir, eu quero ficar em casa. Não, nós vamos à igreja hoje adorar a Deus. Ou então, quando na segunda-feira à noite, sua mãe diz bem assim: desliga a TV e faça sua lição de casa. Ou então, quando esse sábado, seu pai fala: hoje é sua vez de ajudar a lavar a louça. Então, essas são algumas situações que nós podemos honrar o papai e a mamãe. Quando o papai e a mamãe te pediram ajuda, um favor, olha, busca seu irmãozinho na escola, vai ali na padaria buscar pão para mim, olha, arruma sua cama, lava essa louça para mim, varre a casa, tira o lixo. A professora na escola, né? Às vezes ela lá na escola tá como sua autoridade. Olha, guarda o seu material, arruma os livros lá no fundo da sala, leva esse recado aqui para mim, para o diretor. Quando você pratica essas atitudes de obediência, você está o quê? Obedecendo a Deus. Então, turminha, quando você está fazendo isso, você está cumprindo o mandamento de Deus, o 5º mandamento, que é o quê? Honrar a seu pai e a sua mãe. Mas, por muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós não queremos honrar ao nosso papai, a nossa mamãe. A gente não quer tirar um dia para adorar e agradecer a Deus. Então, vamos imaginar que essas 3 crianças, elas querem chegar em casa. Mas para elas chegar na casa delas, elas precisam o quê? Tem um abismo, né? Elas foram passear e desse passeio, a maneira mais rápida delas chegar na casa delas é elas atravessarem por um lugar onde tem um abismo. Se elas quiserem demorar um pouco mais para chegar em casa, elas vão o quê? Vão contornar, vão dar a volta pelo mesmo lugar que elas vieram. Só que elas não querem dar a volta, elas querem o quê? Elas querem ir pelo meio mais rápido. Só que esse meio mais rápido é uma abertura entre rochas altas, de um lado a outro, a mais de 500 metros. E algumas crianças estão pensando, né, em fazer algo muito maluco, saltar de um lado para o outro. Será que eles iam conseguir saltar 500 metros? A menininha pode dizer assim: eu sou boa em salto à distância, posso saltar 3 metros. O que aconteceria se ela tentasse saltar 500 metros até o outro lado? Com certeza, ela cairia e morreria. Mas o segundo amiguinho dela pode falar bem assim: eu posso saltar mais do que isso. No ano passado, eu fui o primeiro colocado em salto em distância na escola no esporte. Eu posso saltar 5 metros. Será que se ele saltando 5 metros, ele saltar aquele abismo de 500 metros, será que vai acontecer com ele? Com certeza também, ele cairia e morreria. Mas o outro é um menino maior. Ele fala bem assim: eu sou melhor do que vocês. Eu ganhei a prova do salto em distância no campeonato estadual. Eu com certeza vou alcançar o outro lado. Todos os 3, com certeza, eles ia fazer, sabe o quê? Ia cair dentro do abismo. E pode ser que você também esteja pensando bem assim: eu sou muito uma boa pessoa, eu sou obediente, eu não falo palavrão, eu não digo mentiras, eu tenho certeza que posso agradar a Deus e um dia eu irei morar no céu. Você também pode ser como a outra criança que diz para outros: eu sou melhor do que você. Eu faço coisas boas que você não faz. Eu faço coisas para minha mãe, para o meu pai. Não sou tão mal como as outras crianças que conheço. Eu tenho certeza que está tudo bem comigo e que Deus se agrada de mim e um dia vai me levar para o céu. Eu penso
no que Deus tem ordenado a você, criança aí, que você deve guardar o domingo, obedecer aos seus pais, não tomar o nome dele em vão. Você tem guardado todos os mandamentos corretamente todos os dias da semana? É claro que não, não é? Por quê? É como você dizer que você vai fazer tudo certo, né? Obedecer a todos os mandamentos, fazer tudo certinho. É como essas três crianças querer, sendo pequenos, saltar um abismo de 500 metros. Então você sabe que não é bom se comparar com outras pessoas, pois todos nós falhamos aos padrões de Deus. Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e todos precisam de Deus. Então, todos nós precisamos do perdão de Deus, pois o pecado nos separa de Deus, assim como esse abismo está separando essas crianças de chegar na sua casa. Mas apesar de nossas falhas, Deus nos ama e pode nos perdoar, pois o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele foi punido pelos nossos pecados, morrendo lá naquela cruz em nosso lugar. Deus demonstra o seu amor por nós, né? Está escrito aqui em Romanos 5:8, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Então você entende que muitas vezes tem quebrado os mandamentos de Deus? Então você sabe que precisa ser salvo. A Bíblia diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito em Efésios 2:8. A salvação é um presente de Deus que nós recebemos pela fé. Quer dizer, quando cremos que Jesus morreu no nosso lugar e cremos que esse sacrifício é suficiente para nos salvar. A salvação não se alcança por merecimento, por fazer coisas boas ou corretas. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, não por meio de obras para que ninguém se glorie. Se você nunca pediu a Deus para salvá-lo dos seus pecados, você pode fazer isso hoje. Eu vou fazer uma oração e você vai dizer a Deus que você tem falhado muitas vezes em cumprir os mandamentos deles. Agora, se você já creu em Jesus e quer ser perdoado dos seus pecados, você pode pedir para ele ajudá-lo e falar com Deus em oração, tá bom? Que ele vai ajudar você a fazer aquilo que é certo. Olha só os nossos versículos de hoje, dos 2 mandamentos que nós aprendemos, ó. Lembra-te do sábado para santificá-lo, que está lá em Êxodo 20 e o versículo 8, e honra teu pai e a tua mãe, Êxodo 20:12. Quando fala, crianças, lembra-te do sábado, aqui está falando o sábado como o 7º dia da semana, né? Uma semana de 7 dias. Mas quando fala o sábado, quem guarda o sábado são aquelas pessoas, os judeus que seguem o judaísmo. Nós, hoje, nós santificamos o domingo, como eu expliquei para vocês, que foi o dia que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana. Mas independente do dia da semana, ou sábado ou domingo, nós temos que todos os dias tirar um tempinho para fazer o quê? Para ler a Bíblia, né? E para falar com Deus, para agradecer a Ele por tudo, pedir perdão das coisas erradas que a gente tem feito. Nós não podemos deixar de falar com Ele todos os dias da semana, tá bom? Então, quando fala lembra-te do sábado, é para que nós lembramos que nós temos que tirar um dia para descansar, para agradecer a Deus e para praticar o bem para as outras pessoas, tá bom? Eu trouxe aqui, ó, uma musiquinha que fala sobre isso, ó, sobre nós sermos gratos a Deus, ó. É assim, ó. Graças te dou, Senhor, por este dia. Graças te dou por tua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para te agradar, ó Deus. Então, ó, eu tenho que agradecer a Deus por todos os dias da semana. E nós também aprendemos que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não é só de vez em quando, não.
Quando me der na telha, hoje eu vou ser bonzinho, porque eu tô querendo que a minha mãe me dê um celular, ou que meu pai me dá um tênis novo, uma bolsa, uma mochila nova para ir pra escola. Hoje eu vou fazer tudinho. Vou lavar a louça, vou arrumar minha cama, vou limpar meu quarto, vou cuidar do meu irmãozinho, vou fazer tudo para mim poder ganhar meu presente. Ou seja, respeitar por interesse. Não. Você tem que honrar o papai e a mamãe todos os dias da sua vida, para que te vá bem e tenha longos dias de vida sobre a terra. Então, não é só o dia que você deu na telha e você vai respeitar e honrar o papai e a mamãe. É todos os dias. Porque Jesus, ele honrou o papai e a mamãe dele terrenos, Maria e José, todos os dias. Então, você também deve fazer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos orar? Agradecer a Deus por ele nos ter dado a vida, agradecer a Deus pelos nossos pais e também pedir a ele que nos ajude a fazer aquilo que é certo. Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter nos dado uma semana maravilhosa, com 5 dias para nós podermos ir para a escola, estudar, aprender, para brincarmos. Darmos também um dia para a gente poder descansar e também dar um dia para que nós tiramos esse dia para ajudar as pessoas e também ir à tua casa, te buscar, te adorar, engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Jesus, por todos os dias da semana que o Senhor está comigo, me guardando, me protegendo, me livrando de todo mal. Também te agradeço, papai, pela vida do meu pai, da minha mãe, que trabalha para poder colocar o alimento na mesa, me dar a roupa, o calçado, por cuidar de mim. Mas eu te agradeço, papai, porque se não fosse o Senhor ter me dado o papai e a mamãe, quem seria eu? Então, muito obrigado, papai, pela vida dos meus pais. Querido Jesus, também te agradeço pelo Senhor ter morrido ali naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Eu confesso que sou pecador e que às vezes, sabe, papai, eu não tiro um tempinho para falar contigo, eu não tiro um dia da semana para poder ir lá na tua casa, falar com o Senhor, a te adorar, a te agradecer. Mas olha, Senhor, eu te peço que o Senhor me ajude a fazer o que é certo. Perdoa os meus pecados, venha ser o meu Senhor e Salvador, Espírito Santo que habita dentro de mim. Me ajude a não me esquecer de todos os dias falar contigo, te agradecer a Deus por tudo. Papai, me ajude, me perdoa e me prepara para que um dia eu possa ir morar no céu contigo. Em nome de Jesus, amém. Bom, turminha, esta foi a nossa história de hoje, tá bom? Aprendemos hoje sobre mais 2 mandamentos, sobre guardar um dia para o Senhor e sobre honrar o papai e a mamãe. Então, entra no nosso canal Virtudes Kids e Teens, vai lá, se inscreve, aperta o sininho na opção todos, para que todas as vezes que eu postar vídeo aqui o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha o nosso canal. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!